Minha irmã, meu irmão, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é dia 31, sexta-feira, acabamos o mês de julho. Vamos rezar e pedir as bênçãos de Deus para nós, para nossa casa, para nossa família, para agosto, que vamos começar o mês de agosto. Vamos rezar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor do Pai e a comunhão do Divino Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos leve juntos à vida eterna. Amém. Vamos ouvir a palavra de Deus. O evangelho de hoje, dessa sexta-feira, é Mateus capítulo 13, versículos 54 a 58. Naquele tempo, dirigindo-se para a sua terra, Jesus ensinava na sinagoga, de modo que ficavam admirados. E diziam: de onde lhe vem esta sabedoria e estes milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria? E seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram conosco? Então, de onde lhe vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse: um profeta só não é estimado na sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Minha irmã, meu irmão, terminando o mês de julho, eu queria dar uma pequenina mensagem para você, para sua família, para sua casa. Veja que este evangelho, estamos terminando o capítulo das parábolas. E agora Jesus saiu da beira do mar, que é onde ele estava falando, mar da Galileia, e ele foi para sua casa, foi para sua terra. Aqui tem algumas coisas que às vezes tem gente que não entende bem o evangelho. Jesus teve uma família numerosa. A família de Jesus é numerosa. Jesus teve irmãos, irmãs. Na época de Jesus, em Israel, uma família abençoada era uma família numerosa. Mas isso não tira a virgindade de Maria. Maria só teve um filho, Jesus, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, conforme disse o anjo Gabriel. Lucas não mentiu, e assim é a nossa fé. Mas Jesus tinha irmãos. No tempo de Jesus, adelfós, irmão, não precisava ser de sangue. Podia ser primo, parente que morava junto, que era um estrangeiro que morava na casa, era irmão. E assim é a tradição judaica do tempo de Jesus em Israel. Uma casa, vivia muita gente numa casa, que não eram irmãos de sangue, mas eram aqueles que conviviam juntos na mesma casa, e assim era a família de Jesus. Mas aqui tem um detalhe curioso. Os amigos de Jesus, os que conheciam Jesus, se escandalizavam por ele, não acreditaram nas suas palavras. Eu lembro muito bem de João, capítulo 1, versículo 12, no prólogo, que João fala assim: veio para o que eram seus, e os seus não o acolheram. Veio para os seus, mas os seus não o acolheram. Que curioso, né? Aqueles que tinham que ter fé, não tinham fé, e eles ficaram escandalizados.
Você sabe qual é o lugar mais difícil de evangelizar? Na família, na casa. Quando vamos falar de Deus dentro de casa, é complicado, porque ali cada um sabe os defeitos um do outro, e é difícil falar de Deus em casa. Mas é o grande desafio, Até Jesus teve dificuldade de falar do reino entre os seus familiares, na família. Não tinham fé, não acreditavam nele. Mas aqui, meus irmãos, Jesus também não desanimou por causa que aquele pouco de gente lá não acreditou nele. Ele continuou evangelizando. A missão do Filho de Deus nesta terra é proclamar a boa notícia. A missão da igreja é proclamar a boa notícia. Só isso. Proclamar o evangelho, anunciar o evangelho. Sempre. Alguns vão receber com alegria, outros não vão acolher o evangelho. Mas Cristo e a igreja, que somos nós, nunca podemos deixar nos abater por aqueles que não acolheram o evangelho. Quando Jesus mandou de 2 em 2 ir de porta em porta, imagine que os discípulos levaram algumas portadas na cara. Alguns disseram: não quero ouvir. O próprio Jesus, eles se escandalizaram dele e não acreditaram nele, porque sabia quem ele era. Isso não é o filho de Maria? É bonito isso aqui. Não é o filho de Maria? Sua mãe não chama Maria? Não é o filho do carpinteiro? Alguém simples, próximo de todos? Não acreditavam nele. Meus irmãos queridos, terminando o mês de julho, eu queria convidar você, cada um de vocês, para nós sermos evangelizadores. Não desanimar de pregar o evangelho dentro de casa, na família, para os amigos, falar de Deus. Hoje no mundo tem muito mais pessoas que falam do diabo do que de Deus. Tem muito mais gente que prega o erro do que a verdade. Tem muito mais gente que prega a discórdia do que o amor. Vamos ser de Deus e vamos nós também anunciar o evangelho de Deus aonde Deus nos enviar. Vamos imitar Jesus, e mesmo com aqueles que não acolhem a proclamação do evangelho que sai da nossa boca, nós possamos continuar evangelizando e falando de Deus. Leva-me aonde os homens necessitem, tua palavra necessitem de forças de viver, onde falte a esperança, onde tudo seja triste simplesmente por não saber de ti. Eu desejo a você um mês de agosto abençoado e que esta bênção perdure no seu coração em todo o seu fim de semana e em todo o mês de agosto. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre a sua vida a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.